Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte. E na segunda-feira é aquele dia, né, que a gente acaba analisando o campeonato brasileiro. Será que faltou alguém hoje? Porque normalmente depende do resultado, o pessoal dá um probleminha de saúde, dá um probleminha de viagem, dá uma série de coisas assim. E acaba alguns não vindo, né? Mas ontem eu acho que não teve problema, o Internacional não teve dificuldade, ganhou 2-0, está classificado no G4. O Grêmio mais uma vez se arrastou, fez um treino, não sei o que foi, eu achei que o gol ia acontecer a qualquer momento e o gol não aconteceu. E agora não depende mais de si, depende de outros, né? Para poder realmente ficar entre os quatro. Lógico que na Libertadores ele está, né? Mas é na série de grupo que é a dificuldade. E o Grêmio continua, acho que contente, né? Espicharam o mandato do Grêmio de campeão da América, porque enquanto não há uma decisão, né? E aí acontece tudo isso. Então, toda aquela confusão que deu semana passada por causa da chuva e tal, e essa semana também. E aí eu tô vendo nas redes sociais a discussão, alguém acha que o River tem que ser punido porque já aprontou demais. Alguém diz qual é que foi a culpa do River, né? Porque se foi fora de campo, mas olha, o pessoal aproveitou para fazer baderna, né? Fazer baderna. E aí mostrou a Conmebol sem força nenhuma e agora quem está dando as cartas é o Boca. Ele vai jogar quando quiser, a hora que quiser, e até porque teve um jogador que vai ter que fazer uma cirurgia e o Mundial tá aí, né? O Mundial tá aí. E aí o pessoal tem que saber, passagem, uma série de coisas que o Grêmio ano passado disse que os times todos fazem, né? A programação. Se for ou não for campeão, de repente eles vão para a decisão, pode ser campeão, daí tem que estar tudo pronto. Se não for campeão, cancela tudo. Mas hoje, para alegria minha, semana passada estava com uma equipe aqui tremenda, né? E hoje, de novo, sempre com o Benhur, grande Benhur. Os caras querem contratar o Benhur, eu disse, não, Benhur, por enquanto, é contratado nosso, do Esporte na TV. Então, por enquanto, ele está aqui. Aí, depois, no que vem, a gente vai pensar, vai estudar. Boa noite, Benhur, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aí com tu viu? Os novos professores. Um que carregou a tocha olímpica lá nos Estados Unidos. O cara já esteve aqui no programa já outras vezes, aí quando era secretário de esporte lá de Dois Irmãos. E aí a minha esquerda, o Lemertz, que já teve também no programa. Já estive uma já vez. Teve, né? Esse associa-se, lógico, ao Lemertz, que quando aconteceu aquele problema do acidente aéreo da Chapecoense, eu de madrugada lá, minha mulher que me disse, eu já estava até dormindo, ela disse, tu viu que está desaparecido o avião da Chapecoense, ainda não tinha os dados, ainda o pessoal sabia que tinha dado acidente, mas ainda não tinha anunciado que tinha caído o avião. E aí eu lembrei, mas o preparador físico lá é meu conhecido, meu amigo, será? E para sorte ele não tinha viajado. Ele era auxiliar e aí normalmente eu não viajava, era isso, né? Na ocasião eu trabalhava como auxiliar do Anderson Paixão. Do Anderson Paixão, então, né? O número 2 da preparação física. E tragédia que está completando 2 anos agora, dia 29, né? E, infelizmente é algo que não tem como reparar e uma tragédia que poderia ter sido evitada porque não foi um acidente. Se analisar o que aconteceu, foi um assassinato. Foi um erro de conduta enorme que não tem preço, né? Uma coisa incrível, né, que aconteceu. O Lemertz, que já trabalhou no Novo Hamburgo, acho que começou no futebol, ele era do handball, acho que começou no futebol nas categorias de base do Novo Hamburgo.
Eu tive uma passagem assim no handball feminino como preparador físico, que foi uma escola para nós, assim, para mim, muito importante. Eu trabalhei com base, trabalhei com categoria adulta do handball feminino de São Sebastião do Caí, na ocasião era Ser Caí, enfrentando o pessoal da ginástica, do Lindói de Porto Alegre, de Sapiranga. E logo depois eu entrei Sapiranga era o Caio, grande, o Caio, né? O professor Caio, aqui o professor Arena. O Aristarco era feminino. Era do masculino. Né? Era masculino de Campo masculino Bom. e depois foi para Campo Bom. E ali foi uma escola. E em seguida eu entrei no Novo Hamburgo, na época em 96, no Santa Rosa, com o falecido Popeye, era o treinador. E ali a gente fez, ali eu tive a base, porque no profissional tinha o PC, tinha o falecido Alceu, e vários, o Marcelo Roden era o goleiro, o Gilson era o reserva, tinha o Preto, vários jogadores importantes da história do Novo Hamburgo, lá de 96, 97. O Bizu, o Silvinho, que jogou no Inter, vários ali, vários. Bizu, goleador de Sulanor. Não dá para deixar de lembrar o Caio Júnior, que era o treinador da Chape há 2 anos atrás, que estava naquele time também. Bom, e aí você trabalhou também fora do país muito tempo, né? E times aqui recentemente no Aimoré. E agora está indo para o Guarani de Venâncio. Isso. Tive a felicidade, o ano passado, assim, uma retomada de carreira, porque logo após o acidente da Chape a gente ficou meio desorientado e fiquei um tempo parado. E aí tive uma oportunidade em Oman, na Península Arábica. Fiquei 3 meses lá e retornei no final do ano. E quando eu retornei, tive o convite do Aimoré com o Arilson. E tivemos a felicidade de, em 9 meses ali, fazer o acesso. E os jogadores muito comprometidos, tinha uma união muito grande, com vários problemas extracampo que a gente administrava. O Aimoré com as dificuldades que o povo e o pessoal da região aqui conhece, mas conseguimos, assim, com bastante união, foco, determinação, conseguimos fazer um acesso que eu digo às vezes improvável, mas merecidíssimo ao grupo, merecidíssimo. E feliz, aí o Arilson saiu em início de junho, eu resolvi sair também, e temos essa possibilidade de retomar aí no Guarani de Venâncio. Com o da Lastra? Com o Leocir da Lastra. Leocir da Lastra. Que pessoal que trabalha, né? Tu, né, então. Não, professor, eu trabalhei com. Trabalhou com ele pouco tempo, mas onde trabalhei lá em Novo Santa Hamburgo? Cruz. Em Santa Cruz? Santa Cruz. Em 2014 eu fui lá fazer uma apresentação. Uma apresentação. Rápida e rasteira. E o mercado, né? Eu sei que o Benhur aí tinha algumas conversas, a gente sempre sabe, ele diz que não, tá? Mas a gente por outros a gente acaba sabendo, mas é efervescente. O Brasil parece que não ficou o Zimmer, né? Tá trazendo um treinador de São Paulo, né? Tem o São Bento Moraes. O Pelotas anunciou o Gavilã, nada mais, nada menos que o Paraguai. Alguém já me disse que era centro médio, mas eu acho que era atacante. Para mim era centroavante. Volante. Volantão. Dupla, né? Terminou no Grêmio. Então o Paraguai era da base do Grêmio, eu acho, não foi? Foi da base do Grêmio. Ele terminou a carreira profissional de futebol, foi no Grêmio mesmo. Ali. Lembra que ele estava bem veterano nos últimos anos. Mas ele foi bem no Inter, né? Na verdade. O destaque dele foi no Inter. Eu não me lembro dele. Campeão Libertadores. Eu não me lembro dele no Inter, tá? Então, mas me lembro ele no Grêmio. E ele estava no Deportivo Capiatá, no Chile. Chegou a liderar o campeonato e entregou o time na penúltima colocação. Só para uma informação aí para o pessoal da LFA. Bom, então essas mudanças de técnico, agora o próprio Lemos está dizendo, ele e o e no fim de semana tivemos a felicidade de ter mais um campeão que trabalhou aqui conosco, já passou aqui no Santuário, que é o Maninho, né? É justo, né? Eu acompanhei vários jogos aí da Copa Vianney Carley e acho que, na minha opinião, o grande favorito era o Pelotas, né? Inicialmente, até pela campanha da segunda divisão, mas aí os times que fazem parte da primeira, que São José, que tem uma base sempre boa, e o Avenida, que foi campeão invicto, né? E o Avenida já fez um campeonato bom no ano passado, Sim, né? Não tenha dúvida. No Gauchão. No Gauchão. E foi a defesa menos vazada, né? Não perdeu nenhuma partida agora na Vianney Carley. Acho que foi uma campanha... Um campeão justo, né? Extremamente justo. Extremamente justo. A campanha da Avenida e o propósito do Avenida desde o ano passado, né? De
fazer um futebol forte, competitivo e uma manutenção e sequência do Sequência, treinador né? e da comissão técnica, tá o Maninho, tá o Isso preparador influi, físico. né? Isso influi muito. Então tem uma gestão séria no futebol lá que propicia resultado. É o interessante, né, Valdir, e a gente cobra às vezes de algumas equipes, principalmente da Série A, né? Teria que ser melhor distribuída essa questão para que times como Novo Hamburgo, São Luís, na minha opinião, o São Luís, que já tem uma base, que já começou a preparação para o Gauchão, perdeu uma grande oportunidade, de repente está numa Série D, numa Copa do Brasil. Quer dizer, eu acho que o futuro das equipes é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que os regionais vão acabar caindo fora em algum momento. Já tinha que ter. Eu acho que é o futuro. As A dupla equipes- Grenal olha já o São com esse José, swing, né? o próprio Ipiranga, né, Série C, né, são equipes. O São José, eu bati na tecla na outra vez, nós estávamos discutindo sobre isso. São José investiu numa Série D 70, 80 mil reais. Quer dizer, enquanto tem equipes que vão a 150 mil reais. E subiu, né? Hoje está numa Série C, né? O grande mérito, penso eu, assim, do São Luís é a manutenção também da comissão técnica, né? Continua com a sequência do Paulo Do ano Henrique, passado, o Cook, A maioria a dos comissão, atletas, né? A maioria dos atletas tem O sequência. Carlão foi para lá, né? Embora, infelizmente, não teve a sequência de competição, como falou o professor E, Benhur. na verdade, não desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho do Gaúcho. O Gaúcho é uma equipe de terceira divisão. Com certeza o investimento foi bem menor, né? Então, equipes da Série A, é claro que vai haver uma surpresa ou outra, que nem teve o Aimoré, né, quando ganhou a vaga da Copa do Brasil. Conseguiu montar aqui uma equipe forte e conseguiu a vaga. Foi o ano retrasado, né? Então, os da Série A teriam a grande oportunidade de dar sequência do trabalho. Claro que nós já temos Ipiranga, Juventude, Brasil, São José, Caxias. Tem vagas, né? O resto, né? Joga 6 É uma meses pena e espera, a gente né? não está podendo falar agora que o Novo Hamburgo está nessa aí, né? O Hamburgo teve aí Por 3 lamentável. anos de Série D, né? Agora, esse ano, infelizmente, terminou, né? Bom, e o Campeonato Brasileiro? Ontem, uma rodada antes, Filipão sendo festejado, 7-1, ele conseguiu dar a resposta? Na minha opinião, com certeza, né? Ah. 22 jogos sem perder no brasileiro, né? Perdeu apenas na Libertadores os 2 jogos, um que podia e o outro que não poderia, mas Isso agora eu Caiu tenho, fora. tenho aí um preparador, tem um treinador, eu gostaria de saber como é que é administrar, por exemplo. O pessoal acha que muitas vezes é bom quando tu tem 11 ou 12 ou 13, que daí tu bota eles ali e pronto, acabou. Mas quando tu tem como o Palmeiras, como é que é para administrar tudo Não, isso? Valdir, Tem tu que- tá errado. Quando tu tem 11 é para time de sábado de tarde, que tu quer Sim, jogar a tarde Não, inteira. eu disse Não 14. substitui. Eu disse 14, até Não, 14. Uma equipe de Série A, tu tem que ter plantel. Claro que não vai ter 30 e poucos jogadores, mas a Mas- Europa trabalha com 26 mas jogadores. O Palmeiras num bom nível, brigava né? nas 3 competições. Né? Precisa ter atletas, né? tinha 22 jogadores de O Valdir, uma Então o das Renato questões... tinha razão, precisa ter jogadores não para. tem dúvida. E o Grêmio melhorou em relação à equipe reserva que jogou, né, do ano Do ano passado para esse ano, né? melhorou muito. Ô Valdir, para mim uma das maiores injustiças que eu escuto e é uma briga que não tem porquê no nosso futebol, é o treinador jovem, o treinador que estudou, que não estudou, o treinador mais veterano. Essa briga eu acho que é uma grande besteira. Eu acho que existe o competente e incompetente, né? O Filipão é um ótimo treinador, não vou nem falar nas questões de título. Agora, outro dia eu estava até discutindo com os amigos, eu gosto muito do Paulo Turra. O Paulo Turra é um amigo pessoal, me Já ajudou passou muito aqui, aqui, né? mas uma parte da imprensa, principalmente aquela mais nova, querendo dizer que o Paulo Turra hoje é o cara por trás. Então pega o histórico Tem do muito Paulo hoje. como treinador, aí tu vai entender algumas questões. Quer dizer, eles se completaram. Claro que a jovialidade, daqui a pouco alguns conceitos do Paulo vai somar. E isso é uma comissão. É todos somam agora. Agora tu querer tirar os méritos do Filipão, campeão do mundo. O Filipão trabalhou no Chelsea, gente. Quer dizer, tão de brincadeira, né? Ele é campeão de tudo que tem É aí que no Brasil, né? ficou aquele rótulo, né? O 7-1 da Alemanha. Mas é. mas aí nesse, só ele foi o grande culpado. Só um jogo ele. fatal. É. Um jogo Não, fatal. por 30 um de jogo. minutos. Por isso que eu apagão, digo, aqueles 4-0, quando ganha, por isso aquele é o negócio caso apagão. do Bressan, do Grêmio. Não pode ser crucificado um jogador. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Não tenha dúvida. Né? Para complementar, Valdir, eu penso assim, eu complementar principalmente com o que o Benhor falou,
A gente batalha tanto, eu já estou numa idade de transição, assim, nem tão jovem, nem tão maduro, mas assim, já me considero bastante experiente no futebol, já vão mais de 20 anos aí como preparador físico em equipes profissionais. A gente batalha tanto para ter a experiência, e lá atrás eles queriam os experientes, e hoje parece que os experientes estão sendo descartados em troca da juventude, e é isso que o Benhur falou, tem que ter a mescla, tu tem que ter o equilíbrio e a competência. Se tu tem experiência aliada à competência, maravilha, e não tem isso, futebol dizer que é ultrapassado, ou que o jovem precisa de experiência, só vai ter experiência se for oportunizado. E o mais experiente, que consiga continuar contribuindo, né? Bom, que maravilha. Mas quem tem experiência mesmo é os nossos apoiadores culturais. Vamos à mensagem deles, né? E depois voltar a conversar com esse pessoal aqui, partilhar um pouquinho, saber um pouquinho mais e aproveitar realmente essa sabedoria aí do futebol que esse pessoal tem para nos dar. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3593-6330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Estamos de volta, né? Nosso programa, o que o pessoal discutiu aqui é fantástico, né? O pessoal sabe que naquele intervalo o pessoal acaba se solta, acaba falando muita coisa. Mas tivemos aí a decisão no final de semana, ontem, uma rodada de antecipação, Palmeiras campeão, 1-0 em cima do Vasco da Gama, o Flamengo indo até o final, venceu 2-0 ontem o Cruzeiro, estava buscando ainda ir para a última rodada com a possibilidade de ser campeão. E o Internacional ontem acabou confirmando. Eu acho um ano excelente para o Internacional, inclusive está aí entre os 4, né? Palmeiras, Flamengo e o Inter. Os 3 já estão entre os 4 direto. E aí agora Grêmio e São Paulo disputam a última vaga. O Grêmio ontem acabou. Cláudio, me diz o que houve com o Grêmio ontem. Ele estava treinando, ele estava treinando e parecia que aconteceu o gol a qualquer momento e passou os 90 e não aconteceu. Nos últimos 4 jogos do Grêmio já houve, desde a derrota para o River, já houve uma queda, mesmo com as lesões, com a falta do Luan, já houve uma queda natural da equipe. Ontem o Kahneman, voltou o Kahneman. Ontem o Kahneman e o Jeromel, mas os dois já não jogam. Já não jogam contra o Corinthians. Quem é que vai jogar? Me diz quem vai jogar. Tem o Paulo tá machucado. Está dito que é o Michel e o Marcelo Oliveira, mas vamos ver até domingo. Marcelo Oliveira, porque os 3 primeiros estão fora, né? Realmente a discussão não está boa lá dentro. E tu que tem acompanhado mais o Grêmio lá, essa semana vai ser o dia do Fico. Fico ou sai? Sei. Hã? O valor é alto. Filho? O valor é alto. O meu filho já foi mais que ele fica. Mas eu acho que a coisa vai se decidir no valor que o Grêmio for pagar. Acho
que vai ser mais nessa decisão. Porque ele Já era mais- ele Eu não acho que ele não apresentou. fica. Hã? Eu acho que ele não fica. Não fica. Eu acho que agora, com os últimos, ele viu que deu uma queda, ele vai dar uma descansada ou vai. Não é questão Um novo financeira, desafio. eu discordo também um acho que pouquinho. financeiro Não é tem nada a ver financeiro. mais com ele. Não, ele porque o Flamengo já ofereceu 900 hoje, né? Hoje o valor do Flamengo foi 900. Mas E o do Flamengo está Grêmio era negociando, mas está negociando, mas o Flamengo está negociando com. E tem um treinador que acertou o time. E aí Mas está já negociando já com tá o escanteado. Abel. Não, o Dorival já foi É que o escanteado. Dorival, acho que quando assumiu, já sabia que não ficaria, né? Já deveria de rolar alguma questão que a gente Era não até o fim sabe do campeonato. em bastidores, né? O Dorival Só que o era- Dorival Tem muita política no meio. É, isso e tem rola. eleição lá agora. Tem muita E política. os candidatos estão apresentando quem é o técnico. Então, por isso, o da Chapa 2, que é a oposição, está dizendo que é o Renato. é a mesma coisa o Internacional, né? O Internacional, ele não pode oficializar o Odair Porque tem eleição. eleição. E aí o outro, a oposição, tentou falar que o Odair não foi liberado, só após as eleições. Pra ter, tu vê como a eleição já deveria de ser antes, né? Porque o Grêmio mudou fica isso. sempre Complica muito em o planejamento cima, todo, né? o Não, planejamento todo, né? vamos fazer assim, ó, vamos transferir para eleição do país. Então aí agora umas decisões estão acontecendo, já estão acusando o candidato que vai assumir só em janeiro, e não tem nada com isso. E ele já está sendo acusado de algumas coisas que o pessoal está provando agora, né? Então os times de futebol também. Mas acho que tá só de mudança não vai haver, porque eu acho que vai ficar. Não. Não, acho que não Acredito tem, que né? Eu também acredito que fica. Acho que E- ele e- fez um grande trabalho. e né? no Foi Grêmio- o Inter foi o melhor time que subiu de Série B de toda a história. Fez a melhor campanha no ano seguinte. Tanto Superando a- o Grêmio de 2006, né? Isso, superando aquele Grêmio do Mano Menezes. Por um ponto Por hoje. um ponto, exatamente. O Odair conseguiu, num time teoricamente desacreditado, montar uma equipe, né, um método de trabalho, na minha opinião, e principalmente taticamente ajeitar um time, que não é um futebol que muitos sonham, né, porque normalmente a imprensa quer um jogo lindo e maravilhoso, e ele conseguiu fazer um Time competitivo, né? de transição, com força, velocidade, Entrega. jogadores com qualidade, conseguiram recuperar o Nico Lopes, que Vamos, aí tu falou Alguém- Nico Lopes. Eu alguém- tava louco para dizer assim, alguém graças soube a usar o Deus, Nico Lopes, eu tô certamente. feliz Conseguiram aqui, recuperar porque o tu se Nico lembra? Lopes. Eu disse assim, o Nacional é Nico Lopes e mais 10. E aí eu não sei por que ele não jogava. Mas, Valdir, ele tu tinha não algum acha problema. estranho que passaram-se 5 treinadores e ele Pois nunca é, jogou? mas eu achava que ele E era aí muito o bom. treinador que estava há muito tempo lá dentro, que era o Odair que nós estávamos falando, que era um auxiliar, que era um homem dos Talvez bastidores, estava mais próximo dele. deve ter conversado muito ou descobriu qual é que era o grande problema, característica, tu quer fazer isso, como é que tu treina. A resposta está aí, né? Ontem Então, definiu o jogo, e o jogo está meio E já não foi o enroscado primeiro, ontem. mas não foi o primeiro jogo que ele definiu. Não, eu acho que ele é o goleador internacional. É, o não, goleador do Internacional do brasileiro. E ele tinha, antes do Odair, mesmo com outros jogadores com mais gols, a melhor média de gol por minuto, apesar de jogar muito pouco com os outros treinadores. Bom, Lemes, eu agradeço muito a tua presença aqui, desejo sucesso para ti lá. E eu vi que tu tá. Estou trazendo camisa aqui uma do Inter, lembrança. Não é do Inter, é parecida. Se Semelhante. tu dá do Inter pra ele, ele Olha infarta só. aqui É, na é hora. uma Olha camisa do Oman Clube que eu estive o ano passado, lá no final do ano, de 2017. Uma recordação para o amigo. Muito obrigado. Agora o Oman, pessoal sabe clube. por Oman Clube do país de Oman. De Oman. Fica na cidade, na capital, Mascate. E é um time da Premier League. Não disputa os primeiros posições, mas é um time competitivo lá. Bom, tá aí, ó, por que eu tenho 400 e poucas camisas, graças aos amigos, como lembra-se, né, que Ô, acaba Valdir, tu sempre tem uma satisfação. do lembrando a Inter gente. lá, não? Hã? Tu tem uma do Inter? na tua Do coleção? Inter eu tenho a camisa número 16. No tempo que o Inter tinha o bingo aquele, eu estava na Rádio Progresso e aí o cônsul do Internacional, Distância Velha, era Valdir Dilke, ex-prefeito. Isso. Tá? Presidente E aí ele Chimarrão. veio junto com o vice-presidente de marketing e aí me disseram a camisa, então tenho a camisa lá. Por que tu acha que eu não teria a camisa do Internacional na minha coleção? Que já começou pela declaração que tu deste antes ali, que o Grêmio continua campeão da Libertadores. Né? Isso é só Não, na mas cabeça peraí, do eu, gremista, né? eu disse alguma coisa errada, Cláudio? Eu Mas, falei? Não, olha do que Não, tá. Olha Hã? que- Eu disse alguma Se coisa isso é um errada? comentário que é Não, importante. o comentário Grêmio é só que a deixa final de não ser que- saiu, que foi terrível, que aconteceu, o maior fiasco da história
Isso. as brigas, tudo, a gente vai falar que o Grêmio continua campeão. Enquanto não houver a decisão do título, o Grêmio será o campeão. Tu viu onde é que eu tô sentado, né? Sim. Sabe quem senta Tá. aqui, né? Mas Tô eu- representando ele, né? Mas eu. Que é um colorado, né? Não, um abraço ao Luiz. Aí o Luiz hoje está ocupadíssimo, trabalhando aí com o pessoal do americano, a equipe que ele apoia. E hoje tem uma decisão aí no estádio do Vale contra o Novo Hamburgo. E ele está lá, pediu Pela Costa licença. Serra, né? Então, aquele negócio que ele não vem quando o time perde, sabe, deu coincidência, né? Cada vez que o Indassal perdeu, ele não apareceu. Ele tinha uma viagem, tinha uma coisa programada. Cada vez que perdia, mas foi pura coincidência. Tanto é que agora ele ganhou, está classificado, mas fez questão. Mas eu vou contar uma história, Luiz. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele me mandou uma mensagem assim, a hora que deu o pênalti, empatado, ele mandou uma 43. mensagem para mim. Acharam que nós não íamos empatar o jogo, nós temos juiz ainda. Aí quando ele eu terminei de ler, estava o Atlético fazendo esse gol. Aí eu tive que dizer para ele, eu acho que tu falou um pouquinho cedo demais. E aí depois sabe como é que ele é tão assim, que ele não consegue me mandar ser suficiente as mensagens para mandar para mim, ele pede para outros. Os companheiros dele, sabe? Que mandam a outros para os outros me mandar mensagem para mim. E o pior é que os caras se prestam para isso, só para me azucrinar, mas tudo bem, eu fico tranquilo. Agora tem um camarada aí que está tão feliz com o Internacional, mas está tão louco para vir aqui e está assim quase pedindo de joelho. Deixa eu participar de um programa segunda-feira. Não deixo, não veio. Mas ele vai vir num outro programa, na outra semana, aí ele vai extravasar, ele vai vir falar de medalha, vai falar do filho, né, que é medalhista de ouro e merecidamente. seu Everton, né? por isso. Opa, eu não falei nome, tu que está dizendo. Seu Eu não Everton falei Cury. nome, tu que está dizendo. Mas eu gostaria de agradecer o presente e desejar todo sucesso para ti, realmente. A gente fica muito feliz, né? Não, E satisfação, torce agradecer por a vocês. oportunidade. É um prazer participar novamente aí com vocês e sempre que possível e poder atender o convite, a gente vem. Cláudio, obrigado. Tu que é um homem forte lá no Grêmio. Como é que se chama? É facção? Não. Eu faço parte Se do fosse lá Não, na não, Argentina, não. eu ia dizer que era facção, né? Mas aqui não. Não, o Movimento Político Grêmio Novo. Eu faço parte do Movimento Político Grêmio Novo. Estou fazendo o curso de gestão do Grêmio também, né? E estou envolvido em algumas partes na comunicação social e algumas coisas já lá dentro da gestão para colaborar para o melhor do Grêmio. Muito também. bem. Que ano tu carregou? Eu falei assim no início. Isso, o homem carregou tocha. a tocha olímpica lá nos em Estados Atlanta. Unidos. Que anos foi? Foi em Atlanta? 1996, 22 anos atrás. Não, nem era nascido ainda, né, Benhor? É jovem, muito 22 jovem. anos atrás. Muito jovem. Muita honra. Abraço para todos os ouvintes, ex-alunos de fundação, o pessoal está escutando aí. Um abraço aí. Benhor, muito obrigado, Benhor. Desejar e professor sucesso, né? Não, obrigado. Com Pra nós. aquela professor Leocir, que é um grande amigo, ao Cláudio, que acompanha nas redes sociais, e a ti torcendo para casa, Não, torcer contra pro esporte. Eu torcer pro esporte, vou aceitar isso. Eu Valdir. queria que tu mandasse um abraço especial. Um rapaz que também pediu aí que ia participar, ele trabalhou na base do... o professor Tiago, né? Do que foi treinador do Thiago Farroupilha. já fez um estágio contigo no Cruzeiro. Isso, o Thiago é um jovem promessa como treinador aí. O Thiago é uma boa resenha de futebol. Um menino- Vamos trazer ele no programa aqui. que Vamos entende trazer ele no bastante. programa aqui. Ô, Valdir, precisamos tirar o homem do programa e botar nos campos novamente, né? Não, mas é o ano que vem. Esse Só ano, ano que vem. esse Tá ano contratado não. aqui, direto. Esse ano nem ele conta. tem Mas um o ano- contrato. mas o ano tá Eu só acabando. não recebi ainda, professor. Mas Mas- time de alguns times de Mas o interior. ano está acabando. Mas vem cá, isso foi a primeira vez que tu não recebeu na vida? É a primeira vez? vários. É a primeira vez? Então, nós aprendemos isso. A gente Quem trabalha com aprende futebol isso tem que aí estar sempre também. preparado. Pessoal, gostaríamos de agradecer mais uma vez Cláudio, Lemitz, o Benhur e principalmente vocês que sempre nos recebem com carinho, né, em casa. E aí eu tomo a liberdade de fazer o convite para vocês. Permaneça com a programação da Vale TV. Vem aí programas bons. Obrigado pela audiência e voltamos amanhã. Amanhã, ó, vou anunciar aí, amanhã o Everton Cury vai estar aí, ele vem com tudo amanhã, com pedra, tijolo e tudo. E ele e o filho, né, o Gabriel, que ganhou
8 medalhas de ouro no último Sul-Americano sul-americano agora, foi sul-americano? Sul-Americano Master, né? E o homem ganhou 8 medalhas de ouro. O cara vem carregado a manhã de ouro, né? Então eu quero ver que a avó dele que paga essas medalhas. Foi quero meu ver. aluno na fundação. Ah, é? Olha aí, ó. Que bom. Então amanhã à noite, essa novidade aí, um cara medalhista mesmo que vem amanhã com tudo no nosso programa. E o Everton amanhã vai estar com tudo aí, com certeza. Eu agradeço e desejo a todos uma boa noite.